Olá, eu sou a Lara de Almeida e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do treino para atenção plena, que também é conhecida como Mindfulness. Vocês me pediram, mais explicações, algumas orientações específicas, em relação ao treino da atenção plena. Então, eu tenho que dizer para vocês que essa prática ela deve ser feita na rotina, ser introduzida na rotina de vocês. Então, a gente sempre vai reforçar, para a pessoa com TDAH, a importância da organização, porque por conta da desatenção, que já é um dos sintomas principais do TDAH, a pessoa com TDAH ela vai ter dificuldade na organização. Então, quando a gente vai falar dessa prática, a gente não pode esquecer que a gente precisa incluir no nosso dia a dia de uma maneira organizada. Então, assim, se vocês se propuserem a fazer essa técnica, que é importante, que a gente já tem conteúdos científicos apontando para as melhoras, que eu vivencio isso com meus pacientes no dia a dia. Então, a gente tem percebido uma melhora importante aí na qualidade de vida. Então, quando nós formos pensar em colocar em prática essa técnica, eu preciso dizer para vocês primeiro, vejam um horário adequado na casa de vocês. Então pode ser um momento em que as pessoas ainda estejam dormindo, ou mais para o final da noite. Por quê? Porque vocês têm que ter poucos estímulos. Então, assim, esse momento tem que desligar o celular, tem que desligar todos os aparelhos eletrônicos, Então eu preciso ter um ambiente também que proporcione essa prática, tá? Então eu preciso que vocês organizem a rotina de vocês, o momento da prática propriamente dita. Ai, Nara, preciso mudar toda a minha vida? Claro que não, porque a prática, eu sempre aconselho, aos pacientes que estão iniciando, separar 15 minutinhos do dia. Por quê? Porque eu preciso de 5 minutos para organizar o lugar onde eu vou fazer, se eu vou fazer em pé, se eu vou fazer sentada, eu desligo o celular, televisão, telefone, etc. Tudo para que eu consiga me manter centrado naquela atividade por um período curto de tempo. Por quê? Vocês vão precisar iniciar essa atividade com períodos muito curtos. Então, vocês geralmente vão conseguir fazer essa prática, principalmente nas primeiras vezes, por mais ou menos 5 minutos, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, escolha um horário na sua rotina em que você consiga ter 15 minutos de tranquilidade. Então, que você possa desligar o celular, que ninguém do trabalho vai te incomodar, que na sua casa você vai ter o menos intervenção possível. Claro que 100% nem sempre a gente consegue, mas assim, já pensem no momento mais adequado. Se for para acordar um pouquinho mais cedo antes da rotina da casa, no início tente fazer, ou se for para dormir um pouquinho mais tarde, esses dois horários são horários que geralmente vocês conseguem se organizar, tá bom? Então, separou esses 15 minutinhos aí, por quê? Porque vai ter que organizar, vai ter que desligar tudo, vai ter que pensar uma posição confortável. Então, vocês vão ter que, como é que vocês vão descobrir? Testando, Geralmente a pessoa faz ou em pé ou sentada, tá? Eu não aconselho fazer deitada porque não é para dormir, A prática é uma prática para a gente focar nossa atenção. Então tem que ser confortável, mas não precisa estar completamente relaxado, Então pode ser sentado ou em pé, cada um vai saber como é melhor para si, como se sentir melhor, faz o treino, um dia faz em pé, outro dia faz sentado, e aí vocês conseguem definir aí para vocês como é que seria a maneira mais adequada e mais confortável, tá? Então, organizou o ambiente, tá sentado ou tá em pé, vai desligar o celular, tudo que eu vou pedir para vocês cronometrarem essa atividade. Então, deixou o celular de lado, mas apertou ali para ele cronometrar, ou qualquer outro aparelho que você tenha, aperta e deixa lá. E aí vocês vão ficar nessa posição confortável e vão prestar atenção unicamente na respiração de vocês. Então, como é que vocês vão fazer, A respiração, como ela deve ser feita? Vocês vão inspirar pelo nariz e vão soltar o ar pela boca. Eu vou fazer uma vez aqui para vocês saberem como é que vocês vão fazer. E a respiração tem que ser longa, tá? Então, é o seguinte. É só isso, tá? Então vocês vão
ficar esse tempo inicial, que geralmente, né, vocês conseguem ficar até 5 minutinhos, só que o que é a diferença, né? Não é uma meditação, né? Porque as pessoas falam, eu consigo meditar, eu fico bastante tempo, então é muito comum alguns pacientes me dizem, mas eu faço meditação, ou eu escuto a meditação guiada, e aí a pessoa vai falando, e eu fico, e eu vou pensando em alguns assuntos, e eu consigo ficar nessa atividade por bastante tempo. Só que não é isso, tá? Eu preciso que vocês fiquem focadas apenas na respiração. Esse é o maior desafio. Então precisa que nesses minutinhos, né, nesses 5 minutos iniciais, às vezes 3 minutinhos iniciais, vocês consigam ficar prestando atenção apenas na respiração de vocês. E isso não é simples. Vocês vão perceber que vocês começam a fazer a respiração e vocês vão ter uma série de pensamentos. Vocês vão se lembrar de atividades que vocês precisam fazer, vocês vão se lembrar de algumas atividades que vocês ainda não fizeram, vocês vão sentir incômodo porque tá com fome, porque tá com sede, enfim. Uma série de pensamentos geralmente vão aparecer nesse momento. E o que eu preciso que vocês façam? Que vocês fiquem concentrados apenas na respiração. Então, a hora que esse pensamento vier e vai acontecer, volta para a respiração. Não, eu preciso prestar atenção se eu estou inspirando ou expirando, tá? Então, o máximo que vocês conseguirem. Aí, percebeu que já não consegue mais ficar nessa atividade, né? Ficar ali na respiração, para e olha o cronômetro. Eu consegui 1 minuto e meio. Tudo bem, não tem problema. Amanhã você vai tentar de novo, vai fazer do mesmo jeito e a tendência é que vocês consigam aumentar com o passar do tempo, né? Então, assim, a prática, vocês vão precisar fazer a prática para vocês irem alcançando aí um tempo maior para que vocês permaneçam no exercício, tá? O que pode acontecer? É uma atividade que é muito simples, eu contando aqui para vocês, mas a hora que vocês forem colocar em prática, vocês vão perceber que demanda um esforço de vocês. É difícil ficar ali só prestando atenção na minha respiração, né? Não vai ser tão simples para vocês, tá? Então, vocês vão perceber que geralmente, quando vocês fazem no momento que vocês estão mais descansados, então, por exemplo, no período da manhã, vocês conseguem ter um rendimento melhor do que, por exemplo, no final do dia, em que vocês já tiveram que fazer um monte de atividades, que vocês estejam mais cansados. Mas aí também vocês conseguem ir adequando, experimentando, e aí vocês vão ver em que momento ou de que maneira vocês vão conseguir alcançar melhores resultados, tá? A ideia é que vocês façam a prática. Então, assim, fiz 1, 2 vezes, não consegui, não deu certo. Não, eu preciso que vocês mantenham a rotina. Então, que vocês persistam nessa atividade. Fez 1 minuto e meio hoje, não tem problema. Faz amanhã mais um pouquinho, no 3º, no 4º dia, já vai conseguir um pouquinho mais. No 10º dia, nossa, eu nem percebi, quando eu fui olhar, já tinha dado mais de 5 minutos, tá? Então, eu preciso que vocês persistam na atividade, porque parece muito simples, mas ela demanda uma energia, um esforço de vocês, tá? Então, não é diferente de meditação ou qualquer coisa, meditação guiada, que eu escuto, que eu entro em contato com pensamentos, etc. Não é isso, tá? O que eu preciso aqui, a ideia é que vocês fiquem focados nessa atividade. Qual é a atividade? A respiração. Eu preciso que vocês fiquem prestando atenção somente na respiração de vocês e se mantenham pelo maior período que vocês consigam, tá bom? Eu imagino que vocês vão ter dúvidas aí no meio do caminho, que vocês tenham outras questões, fiquem à vontade, me pergunte. No meu feed lá no Instagram e no Facebook também, tem um post com passo a passo, né, dessa técnica. Então, se tiver dúvidas também, pode voltar lá, pode buscar. E lógico, pode me perguntar aqui, pode me perguntar nas outras redes sociais. E seria até legal se vocês fossem comentando comigo, se no meio, né, do processo vocês começam a perceber uma melhora na atenção de vocês, uma melhora no próprio processo, né? Então, se conseguiram ir aumentando aí o tempo com o passar dos dias e com a quantidade de treinos que vocês forem fazendo. Tá bom? Eu espero poder ajudá-los.
e a gente se vê na próxima oportunidade.